A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos iniciando as nossas leituras no livro do profeta Jeremias, tá? E hoje nós vamos ler os 3 primeiros capítulos desse livro, amém? Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é Almeida, Revista e Atualizada, amém? Vamos lá então para a nossa jornada de hoje. Capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. E a mim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou minha boca, e o Senhor me disse: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: eu vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina para o norte. E disse o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão cada reino para o seu trono, a entrada das portas de Jerusalém e contra os seus muros em redor de todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores dessas minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram a obras de suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e dispõe e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá e contra os príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra todo o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia! Capítulo de número 2. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam ocupado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após nulidade dos ídolos, e se tornando nulos a eles mesmos, e sem perguntar: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, de sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. Eu vos conduzi a uma terra fértil, para que comesse do seu fruto e do seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e a minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas sem nenhum proveito. Porquanto ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até que os filhos dos vossos filhos
e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, e mandai mensageiros a Quedar. Atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que tocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo tocou a sua glória, e por isso é que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficais estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo, e a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não têm água. Meu Deus! Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugem contra ele, levantaram a voz da terra dele, fizeram uma desolação, e as suas cidades estão queimadas, e não há quem habite nelas. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis se pastaram no alto da cabeça. Mênfis e Táfnis aqui são cidades do Egito, tá, irmãos? Acaso tudo isso não te sucedeu por haver deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes das águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes da água do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que o mal é quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Ainda que há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia eu, não quero servir-te, pois em todo o outeiro, alto debaixo e de toda árvore frondosa se deitavas e te prostituías, ou seja, oferecia cultos pagãos, que era uma forma de prostituição espiritual. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como uma vide brava? Pelo que ainda que te laves e te salitre de amontões de potassa, ou seja, que era um produto de limpeza da época, tá? Continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Como pode dizer, não estou maculada, não andeis após Balaíns? E vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando, ou seja, fazendo zigue-zague, pelo caminho. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que ao ardor dos rios sobe o vento. Quem a impedirá de satisfazer o teu desejo? Os que procuram não têm de fadigar-se, no mês dela acharão. Guarda-te que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Ou seja, aqui está falando da idolatria, tá, irmãos? Que é uma forma de prostituição espiritual. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os das casas de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és o meu pai, e a pedra, tu me gerastes, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses para ti mesmo os fizestes? Eles que se levantem e pode livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses o ajudar são tantos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Vós que transgredistes contra mim, diz o Senhor. Eu em vão castiguei os vossos filhos, e eles aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó, que geração! Considerai-vos a palavra do Senhor. Porventura tenho eu para Israel um deserto? Ou a terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz ao meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim, por dias e sem conta. Como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor, pois até as mulheres perdidas ensinastes. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue dos pobres inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas as coisas, ainda dizes, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto diz, não pequeis,
Que mudar leviano é este os teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Síria. Também daqueles sairás de mão da cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em que confiastes, e não terás sorte no meio deles. Então, irmãos, uma palavra claramente de juízo aqui. Né? Jeremias ele foi o único profeta de todos que presenciou a destruição de Jerusalém pelos exércitos de Nabucodonosor, que nós vamos ver aqui ao longo do livro. Capítulo 3. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tornar a outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria isso com toda aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos dos altos, desnudos, e vê. Onde não te prostituístes? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as suas devassidões e com a sua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva seródia. Mas tu tens a fonte de prostituta, e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu invocas, dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira, ou reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldades a mais que já ultrapassa, né? Que já não pode mais fazer maldade além dessa. Disse mais o Senhor: nos dias do rei Josias, viste que fez a pérfida de Israel? Foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e deu ali toda a sua prostituição. Depois de ela ter feito isto, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto, ou seja, devassa, pérfida quer dizer devassa, né? Povo promíscuo, devassa. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Aqui fala da destruição do norte, que já tinha ocorrido, né, em 722 a.C. pela Assíria. Eu despedi a pérfida Israel e dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou o seu coração para mim e a sua falsa irmã Judá, né? Mas fingidamente, diz o Senhor. Ou seja, né? Não era uma conversão genuína, né? Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para o lado do norte e diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, que prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Um chamado aqui ao arrependimento, né, irmãos? Convertei-vos, vós, filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião, dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, e vos apacentarei com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais exclamará a arca da aliança do Senhor, ela não lhe virá à mente, não se lembrará mais dela, e nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas a terra do norte, para a terra que dei por herança aos vossos pais. Mas a mim me perguntava: como porei entre os filhos e te darei a terra desejável, mais frondosa herança das nações? E respondi: Pai, me chamarás de mim e não se desviarás, deveras como a mulher que se aparta perfidamente do seu marido, assim como a perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. E nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, filhos rebeldes, e curai todas as vossas rebeliões. Eis-nos aqui,
vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, mas a coisa vergonhosa devorou o labor dos vossos pais, desde a nossa mocidade, e as suas ovelhas e o seu gado, e os seus filhos e suas filhas. Deitemo-nos em vossa vergonha, e cobramo-nos a nossa ignomínia, ou seja, desonra, né? Porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós, os nossos pais, desde sua mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Irmãos, eu vou ler os 4 primeiros versículos do capítulo 4, que é a conclusão aqui do capítulo 3, tá? Lembrando sempre que muitas vezes as divisões da Bíblia estão mais na questão das epígrafes do que propriamente nos capítulos, tá? Então continua: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrai para vós um campo novo, e não semeeis entre os espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. Então, um chamado ao arrependimento. E quando há arrependimento, há perdão. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É o que está escrito em Provérbios capítulo 29, versículo 13. Amém, meus amados? Eu agradeço. Muito obrigado, irmãos, por ter assistido mais esse vídeo, tá? Eu peço aos irmãos aí que deixem o seu like, tá? Para que o YouTube considere como relevante o conteúdo. Os irmãos possam se inscrever no nosso canal, tá? Nos seguir aí no YouTube, nas redes sociais, e também, irmãos, compartilhar esse vídeo aí com seus contatos, com seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.